Família em conserva, o tema tá polêmico, estourado na internet, da escola de samba lá no Rio de Janeiro, que acabou representando em uma homenagem ao atual presidente as famílias tradicionais brasileiras dentro de uma lata de conserva, como se tivesse ultrapassado o formato das famílias tradicionais brasileiras, né? E uma crítica dentro do carnaval, dentro do desfile. E eu estou observando que muita gente está se posicionando na rede social, principalmente os cristãos, né, as pessoas que compartilham da fé e acreditam na estrutura familiar, né, estão postando e criticando a ação desse povo. Mas se eu falar para vocês que eu achei extremamente coerente o posicionamento desse povo, sabe por quê? Porque não é sobre o posicionamento, é sobre onde está sendo realizado esse posicionamento. Então a pergunta que eu faço para nossa começo de reflexão é: qual ambiente está sendo realizada essa crítica? O que você e eu esperamos do ambiente do carnaval? Qual que é a nossa expectativa sobre esse ambiente? E aí, será que a gente esperava mesmo que eles estivessem cantando um louvor, cantando uma música, lendo a Bíblia naquele ambiente, elogiando o sistema de família? Será mesmo que a gente esperava isso? Qual que é a expectativa que a gente tem colocado nas coisas? Eu achei coerente, porque o ambiente carnaval, ele promove o quê? Um sexo desenfreado, um sexo ao acaso, um sexo sem o relacionamento por essência, até porque talvez transvestiram o que é o relacionamento, com relacionamentos líquidos, passageiros, momentâneos, que apenas desfrutam de um prazer naquele momento. Então, a pergunta que fica, o questionamento que fica, o que a gente esperava? Então, no ambiente onde tem que usar algumas substâncias, drogas, álcool, para conseguir perder a consciência e conseguir desfrutar do lugar, o que a gente esperava? E aí tem muito cristão criticando isso e eu não consigo compreender. Primeiro porque esse ambiente foi feito para isso. Então a mensagem do carnaval é exatamente essa. Então está totalmente dentro, né, do assunto. Segundo que eu já vi em outros carnavais Jesus beijando outros homens e mulheres, enfim, eles encenando isso, e as pessoas brigando, querendo defender, e aí eu não consigo entender o porquê disso, porque Jesus, Deus, ele não tem crise de identidade, ele não precisa que a gente defenda a imagem dele, ele não precisa que a gente fique levantando uma bandeira para defender a imagem dele, ele nos deu uma missão como aqueles que devem ir e fazer discípulos e cuidar de pessoas e não ir confrontar pessoas. E aí a gente está achando que Deus precisa da nossa defesa, que Jesus precisa da nossa defesa. Ele não tem crise de identidade. Pelo contrário, mesmo eles fazendo isso, Deus ama e tem compaixão nesse povo. Nós podemos pegar o exemplo clássico de Paulo na Bíblia, onde talvez foi o maior perseguidor, onde talvez se ele tivesse, quando ele era Saulo ainda, nesse ambiente, ele estaria no carnaval criticando a família tradicional. E olha quem ele se tornou. Por graça, por favor imerecido de Deus sobre a vida dele. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós não precisamos defender, pelo contrário, nós devemos ser aqueles que oferecem a outra face. Nós devemos ser aqueles que estão prontos para cuidar dos órfãos e viúvas. E quantos órfãos e viúvas tem nessa manifestação? Nós sabemos que na psiquiatria, na psicanálise, na psicologia, o que as pessoas transferem, criticam, apontam para criticar outros, na verdade estão falando dela. Na verdade é uma transferência de medo, culpa. E aí elas tendem a responsabilizar alguém para tentar aliviar a pressão interna. Então tem muitas pessoas ali, órfãos de sentimento, de relacionamento, viúvas de sentimento, relacionamento, de amizade, de conhecer o Pai de maneira verdadeira. E aí eles estão transferindo isso para as pessoas. Transferindo uma crítica social, na verdade, mostrando sua vulnerabilidade, na verdade, mostrando o que está em ausência dentro deles. Então, quando a gente olha para toda essa situação, nós sabemos que tem pessoas sofrendo ali e que precisam encontrar família, precisam encontrar irmãos, precisam encontrar um povo que esteja disposto a caminhar junto. Se nós que cremos no Evangelho, se nós que olhamos para o Evangelho, não estamos dispostos a olhar para esse povo e nos responsabilizar em abraçar eles, estender os nossos braços, para não escolher quem nós vamos abraçar e quem nós vamos excluir, mas abrir os nossos braços para
acolher esse povo e apresentar para eles, talvez, o pai que eles não conhecem. Porque muitas vezes nós estamos apontando para o pai, mas não estamos apresentando nós que somos irmãos. Às vezes o que falta para as pessoas é conhecer o irmão. Através do irmão conhece o pai. Mas nós sabemos também que existem, como eu já falei aqui, questões da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental relacionada a isso, né? Então, existem muitas pessoas machucadas, com feridas, com traumas religiosos, né? Que a gente vê tanto, eu atendo tanto em consultório, pessoas com traumas religiosos que passaram por abusos, por pessoas narcisistas na liderança dentro do ambiente de igreja, ou foram sobrecarregadas por um ativismo dentro da igreja e acabaram adoecendo mentalmente. E aí, numa revolta, num instinto animal que a gente vai assumindo, na nossa proteção, nós começamos a criticar, a achar culpado para tudo, a acusar as pessoas e talvez querer levantar uma bandeira exatamente para ser contra. Então, quantas pessoas ali, nesse movimento, que não foram já machucados por um ambiente religioso, estão adoecidas mentalmente? Estão tentando suprir toda aquela ferida que foi gerada nessas pessoas. Não é à toa que nós somos a nação onde mais adoece mentalmente no mundo. Não é à toa que nós somos a nação que mais sofre sobre doenças mentais. É porque nós estamos adoecidos mentalmente, nós estamos feridos pelas relações, nós não sabemos mais nos relacionar e através disso nós começamos a criticar. Nós começamos a achar crítica para as coisas, apontar o dedo, porque nossa tendência natural é achar um culpado e um salvador para tudo. E essas pessoas estão achando o culpado e o salvador delas. E aí, como culpado, elas vão criticar o sistema de família, vão criticar a igreja, vão criticar Cristo, sendo que, na verdade, elas só estão apontando para a sua necessidade e para a sua falta. Então, sobre todo esse assunto, o que eu quero falar para vocês, que eu achei extremamente coerente. Aquele é o lugar que propaga exatamente isso. O sexo ao acaso, os relacionamentos líquidos, banais. E é o lugar onde tem muitas pessoas machucadas, feridas, que necessitam até mesmo, como já falei, de álcool e drogas para poder curtir o momento. E não conseguem desfrutar através da consciência plena e clara que nós temos. Ou que nós buscamos ter. Então, cuidado ao criticar, para você não ainda afastar mais as pessoas, mas talvez você se colocando à disposição para conhecer e para estender o braço, não como quem acusa, mas como quem abraça mesmo os diferentes, mesmo quem é diferente e pensa diferente de você, talvez você consiga mostrar o que realmente supre a falta deles. Então cuidado quando você está criticando, levantando uma bandeira só por defender. Lembra sempre, Cristo, Deus, não precisa de defesa de quem eles são, eles não têm crise de identidade, eles não precisam que a gente defenda, pelo contrário, é eles que nos defendem. Então nosso papel é ir, abraçar, oferecer outra face e cuidar dos órfãos e viúvas. Nosso papel é ajudar as pessoas através de uma irracionalidade, de um impulso, evitar que eles ajam dessa maneira, mas para a gente apontar realmente a consciência plena, para que a gente possa viver não mais pelo que os outros fazem ou fizeram, mas por quem a gente é. Então cuidado quando você ouvir e falar sobre esses assuntos como quem aponta o dedo. Que seja o abraço aberto, não para escolher quem você vai abraçar, mas para abraçar todos e apresentar um pai.